Conhecida pelas paisagens exuberantes e também pela alta qualidade de vida que oferece aos seus habitantes, a Noruega é considerada o país mais desenvolvido do mundo de acordo com o critério de classificação do IDH. Além disso, o nível de desigualdade monetária do país é quase zero. A saúde atende a todos e o poder de compra do cidadão é extremamente alto. Mas como o país chegou nesse nível de prosperidade econômica? É isso que veremos no vídeo de hoje. No final do século XVIII, a população norueguesa era consideravelmente pequena. Seus habitantes viviam uma vida escassa, sobrevivendo de suas pequenas fazendas e de tudo o que podiam apanhar do mar. Os invernos extremamente congelantes envolviam o país em escuridão por quase metade do ano. As viagens pelo país eram quase impossíveis, pois o relevo era extremamente montanhoso e existiam poucas estradas boas. A Noruega não era rica, na verdade, era muito pobre. Nas décadas que estavam por vir, as coisas ficaram ainda piores. Atormentadas por guerras, bloqueios e embargos, a economia estava em ruínas e a fome se espalhava por todo o país. A Noruega tinha tudo para ser um país de baixo desenvolvimento nos dias atuais, sendo um território sem importância no cenário global. Só que isso não aconteceu. O país se desenvolveu rapidamente e mudou drasticamente os seus rumos. Então, como foi que eles conseguiram uma ascensão econômica? E por que isso aconteceu tão rápido? A resposta é simples. A Noruega ganhou na mega sena do mundo globalizado. Sua economia está fortemente ligada à commodity mais importante do mundo, o petróleo. Em 1960, a Phillips Petroleum começou a explorar as reservas naturais que se espalhavam por todo o país. E isso foi um marco para a Noruega se alavancar economicamente. Porém, nem tudo é tão simples quanto parece. Esses são alguns dos países com as maiores reservas mundiais de petróleo do mundo: Venezuela, Arábia Saudita, Irã, Iraque e Rússia. A Venezuela tem quase um quinto do petróleo mundial, mas é o país mais pobre do Ocidente e sofre há anos com embargos econômicos e ditaduras. Na verdade, a maioria dos países nesta lista tem graves problemas, econômicos ou sociais. A Arábia Saudita sofre abuso dos direitos humanos e extrema desigualdade. Irã, Iraque e Rússia sofrem com guerras por controle de poder e brigas por territórios há anos. De fato, parece existir uma relação direta entre a quantidade de petróleo e o quão antidemocrático o país é. Isso é o que muitos economistas chamam de maldição do petróleo. Mas parece haver uma única exceção extraordinária à maldição do petróleo: a Noruega. O país é um exemplo mundial na qualidade de vida e prosperidade econômica. Hoje, o petróleo e gás respondem por 27% de toda a geração de energia do mundo. Mesmo que o mundo inevitavelmente tente se mover em direção a fontes de energia melhores e mais limpas, o petróleo é e por muito tempo será uma necessidade. Com a commodity se aproximando de seu preço mais alto, você pensaria que ter grandes quantidades seria uma bênção para a economia do país. Só que existe um pequeno problema nisso. À medida que a indústria petrolífera se transforma no setor mais poderoso e importante de uma nação, a economia começa a ofuscar todas as outras indústrias de outros ramos presentes no país. O que de fato acontece é que quanto mais petróleo é exportado, a demanda pela moeda local aumenta, impulsionando os cidadãos a comprarem do exterior e fazendo com que a produção local de outros produtos pare. Além disso, a Noruega não explorava seu petróleo local, e as empresas que faziam isso eram estrangeiras. O novo governo viu isso como um risco e acreditava que os recursos da Noruega deveriam ser dos noruegueses. Um projeto de lei foi aprovado, limitando qualquer tipo de tentativa de monopólio de empresas estrangeiras no país. Essa experiência no controle dos recursos naturais se mostraria incrivelmente importante nos anos que estavam por vir. E tudo isso coincidiu com a introdução de novas tecnologias no transporte local fornecidas pelo governo. Novas ferrovias e métodos de transmissão de comunicação foram o diferencial para a alavancagem econômica. Só que tudo isso caiu por água abaixo na Segunda Guerra Mundial. A Noruega, apesar de ser neutra e não entrar no conflito, foi invadida em 1940 pelos alemães que tomaram conta do país por 5 anos. No final, o que sobrou foi um país acabado e totalmente destruído. A nova missão do governo era reconstruir um país praticamente do zero, e isso aconteceu de forma impressionante. De 1945 a 1975, a Noruega produziu um crescimento do PIB incrivelmente confiável e forte de 3% ao ano. Os impostos eram alguns dos mais altos do mundo, mas a distribuição deles era feita de forma extremamente inteligente. Eles investiram pesado em tecnologia de ponta em todos os setores: educacional,
industrial e de segurança. Com o passar dos anos, a inflação só caía e o desemprego era quase inexistente. Isso foi impulsionado pela boa localização e o fato de existirem vários rios que poderiam ser utilizados por hidrelétricas. Na década de 1960, a Noruega não era mais pobre, e sim um país rico e próspero. Em vários setores, alcançou outras nações ricas europeias, como França e Alemanha. Mas não para por aí. A boa gestão do governo criou um fundo de investimento em 1990 que investe diretamente em empresas estrangeiras privadas. O governo literalmente investe em empresas como Apple, Microsoft, Samsung e Tesla. Eles estruturaram o fundo de forma inteligente para que ele não se corrompesse com as oscilações do mercado global. O investimento era feito somente com o lucro obtido do petróleo. A ideia era ser menos refém de uma única commodity. Isso pode parecer estranho no início, mas o objetivo do fundo é diversificar o risco e se tornar menos refém das mudanças exteriores. Hoje, o fundo se tornou o maior do mundo. No auge, foi avaliado em 1,35 trilhão de dólares. Se o petróleo acabasse amanhã, a Noruega sofreria, mas ainda assim conseguiria ser uma das nações mais ricas da Terra. Além disso, o governo não investe em empresas de tabaco, armamentos e envolvidas com corrupção. Eles entendem que é uma forma indireta de influenciar seus cidadãos a não utilizarem esses tipos de produtos. Apesar de ser um país extremamente rico, a população não leva um estilo de vida de consumismo e de luxo como os Estados Unidos, por exemplo. Basta comparar as suas cidades. Essa é Nova York, uma cidade abarrotada de prédios e carros caros. E essa é Voss, na Noruega, uma cidade bem mais simples e aconchegante. Eles se preocupam mesmo em levar uma vida próspera e de qualidade, e é por isso que a expectativa de vida lá passa dos 80 anos. Além do fato que o analfabetismo é praticamente zero. Sorte por se localizar em cima do ouro negro, boas tomadas de decisões pelos governantes e relações amigáveis com os países vizinhos. Esses foram os fatos principais que marcaram o sucesso do país nórdico. Mas e você? Acha que um dia ainda podemos chegar nesse nível de qualidade de vida? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Não se esqueça de deixar o gostei que me ajuda muito a crescer na plataforma. Um abraço e até a próxima.